Ora então, muito boa noite a todos. Espero que a vossa semana tenha sido uma semana ótima. Estamos de novo de regresso, Good Vibes, para uma nova edição. Tal como prometido, à conversa com a Isabel Dantas Costa. Hoje vamos falar de psicologia védica e comunicação multidimensional. O programa começa com um bom atraso. Porque na hora certinha, a Isabel está aqui, não me deixa mentir, íamos começar o programa e falhou aqui a luz, portanto, isto sem eletricidade, não funcionamos num mundo virtual. Antes de partirmos para a conversa com a nossa convidada, caso desejem saber mais o que é exatamente psicologia védica, se tiverem questões a colocar, façam-no através dos comentários. E a nossa convidada terá todo o gosto em esclarecer e o vosso contributo também é importante para enriquecer esta conversa. Hoje, tal como estava a dizer, vamos falar sobre psicologia védica e comunicação multidimensional. Temos connosco para nos esclarecer acerca destas temáticas a Isabel Dantas Costa. Ela é minhota, não sei se vocês se recordam da anterior edição, mas hoje fala-nos a partir do Porto. Então, vamos dar, antes de mais nada, as boas noites à Isabel. Muito boa noite, Isabel. Obrigado por estares connosco à conversa sobre estas temáticas que já entrarás mais em detalhe sobre elas. Obrigado pela tua presença. A tua semana foi boa? Sim, foi boa, sim, uma semana também bastante construtiva, não é? Comprometida comigo mesma e no meu, portanto, com o meu propósito, e isso para mim é muito importante. E, portanto, correu super bem também. Eu acho que agora também hoje que foi dia de lua cheia, que está a ser dia de lua cheia, está assim um dia também com grandes emoções à flor da pele e, e portanto também é bom de vez em quando explorar quando elas vêm à flor da pele de forma mais impulsiva, não é? Com a lua cheia. Porque tudo faz parte, não é? É, de várias Ora, maneiras, não é? muito bem. Isabel, vamos então começar a nossa conversa. Eu fiz uma pequena pesquisa e antes de falarmos exatamente da psicologia védica, acho que seria importante abordarmos o que é que são exatamente os Vedas, antes de partirmos para a temática mesmo. Os Vedas são o quê, Isabel? Ok, então eu vou explicar de forma muito, muito simples, para que então não haja assim para que portanto, seja mais prático de nós entendermos, e então basicamente os Vedas, portanto, tiveram a sua origem na Índia, Paquistão, nessa zona, portanto, há 5.000 anos atrás. Portanto, tiveram uma origem, eram grandes, meditavam muito, vou falar de forma muito simples, meditavam bastante, eram grandes estudiosos, também eram grandes estudiosos acerca da consciência do ser humano, do seu estado de equilíbrio, do seu estado, do estado dos 5 elementos, ou seja, do estado dos 5 elementos dos órgãos internos e também e também de todos os elementos que estavam à volta. E portanto tudo isso permitia lhes trazer muita sabedoria, daí a filosofia védica passar a ser muito conhecida, porque eles trouxeram uma perspectiva, uma consciência, uma abertura, tanto na Ayurveda como no Tantra, para o mundo, em que permitiram então, através das escrituras védicas, aliás, permitiram então trazer então de que forma é que o ser humano poderia
conectar-se melhor com a mente, porque a mente, não é? Há uma grande dificuldade para nós lidarmos com a mente, como seres humanos, não é? O ser humano tem tendência a lutar com a mente, então há grandes, os Vedas passaram muito conhecimento, sobretudo baseado também na religião hindu. Mas os Vedas foram aqueles que escreveram as escrituras védicas, né? São umas escrituras bastante densas, grossas, mas que transmitem muita sabedoria, sobretudo a sabedoria na maneira como devemos ter uma vida mais harmoniosa, mais conectado com a nossa consciência, mais conectado com a maneira sana e saudável de vivermos, quer de maneira física, emocional, mental e espiritual, ok? Portanto, os Vedas concentravam-se nesse tipo de pensamento, nesse tipo de unificação desde o micro para o macro, ou seja, nós somos todos um. Portanto, os Vedas escreveram várias escrituras com este tipo de mensagem. E, portanto, é uma sabedoria já milenar, não é? Já Sim, sim. Mas no fundo, até aí, ou portanto a partir daí, veio também aquilo que falámos um bocadinho no programa anterior acerca da Ayurveda, que o coração seria o centro e a mente seria uma ferramenta. Não sei se estou a dizer da forma correta, mas fiquei com esta ideia. O coração é o centro do ser humano ou do ser no seu todo? Então, aqui algo interessante é que toda esta sabedoria se iniciou muito através da meditação. Um dos pontos-chave é a meditação. Quando nós meditamos, há então um dos pontos de ferramenta é a mente, não é? É nós conectarmos, entendermos, observarmos os nossos pensamentos, não é? Portanto, a mente acaba por ser uma ferramenta para nos entendermos melhor, se de facto, como é que podemos gerir a nossa mente, como é que ela está naquele momento, se está um caos, se não está, e podemos direcionar para uma fonte criadora e transformadora, que é o coração. Então, por isso mesmo, e a meditação é feita através da respiração, que é inspirar e expirar, e isso vem daqui, do centro, não é? Desta fonte criadora e transformadora. Portanto, no fundo, a mente é uma ferramenta, porque o ser humano vai logo rapidamente para a mente, mas como se o coração fosse a salvação. E essa é a mensagem que não só está portanto, no hinduísmo, está em todas as religiões. Nós vemos a imagem de Jesus Cristo com o coração ao peito, vemos a imagem da Hanuman com o peito rasgado e aberto portanto, com duas imagens, que é a Rama e Shikta, que até esqueço-me o nome, portanto, são com outros deuses hindus no seu interior. Portanto, a imagem do coração está sempre conectada com aquilo que é o poder da compaixão por nós próprios, com o poder de nós vivermos da forma mais tranquila e possível, observando sempre a nossa mente. E isso é muito importante. E também compreendendo a mente do outro. Agora, indo ao encontro da tua pergunta, é também compreendendo a mente do outro, ou seja, a opinião do outro, a perspectiva do outro, nesse sentido também. Ok, muito bem. E então, a psicologia védica fundamenta, ou melhor, o que é a psicologia védica, antes de mais? Portanto, a psicologia védica é uma das vertentes, está dentro da Ayurveda. A mim cria-me um interesse bastante profundo, tendo em conta que se direciona, que é uma das bases para nós nos conectarmos com a sanação da nossa consciência. Portanto, e tem a ver também com esta consciência de
nos conectarmos com o que é que existe na nossa consciência, o que é que existe no nosso intelecto, o que é que existe no nosso ego e como é que isso e o que é que existe na nossa mente e como é que cada um destes pontos se propaga na nossa vida, ok? E se está equilibrado e se não está. Portanto, se há o ego, se não há o não ego, se a consciência está em expansão ou se está com toxinas. Portanto, a psicologia védica permite nós mergulharmos em nós mesmos para que nós conseguimos ter noção do nosso poder de consciência sobre nós mesmos. Pode-se dizer de uma forma muito grosseira, se calhar, que a psicologia védica vai além da psicologia tradicional? Ambos, portanto, é assim, aqui há muitos pontos em comum, não é? Há muitos pontos em comum na maneira como são exploradas as várias questões, ou digamos, os desequilíbrios. Muitas vezes até se for bem observado, mas isto varia conforme o profissional, a psicologia védica até pode ser considerada como a base de vários tipos de psicologia ou de teorias, não é? Por exemplo, temos a parte do Jung, por exemplo, que é mais ligada à parte espiritual. Depois temos a parte de Freud, já não é tão conectada com a parte espiritual. Portanto, mas temos aqui vertentes que talvez possam aqui criar uma ligação, se nós formos a fundo, porque é necessário ir a fundo. Por exemplo, a de Jung, por exemplo, que eu dou muito valor, vai a fundo no sentido de perceber o quão é importante explorar a nossa sombra em direção à nossa luz. O quanto é importante equilibrar o lado de sombra e luz. Não é? Porque todos temos uma faceta mais bondosa, se é que podemos ver assim, e uma que não é tão agradável assim, não é? Sim, e abraçar essa vulnerabilidade também. Abraçar essa vulnerabilidade de não nos aceitarmos, em primeiro lugar. Porque é que não nos aceitamos? Pode ser na questão da não aceitação, porque muita gente não admite muitas vezes que não se aceita e porque está apegado a outras ideias. Portanto, a psicologia védica também direciona muito esta questão, por exemplo, do apego, como sendo uma das razões que cria muitos amas, ou seja, e isto reflete-se na saúde física, portanto, muitos amas, ou seja, muita energia pesada. Então, quando nós nos apegamos a ideias, a ideia de que eu aceito-me e não há uma clareza de realmente como é que eu estou, não abraçamos a vulnerabilidade e não abraçamos a nossa autenticidade. Não é? Mas então a psicologia védica não é aquele estereótipo que se tem de ir a um psicólogo e o psicólogo está ali a fazer perguntas e a pessoa vai respondendo e vai dando informação e pouco mais se passa. Porque o que estás a dizer, a psicologia védica procura não só compreender quais são os estados em que a pessoa se encontra, mas também ir à raiz deles e procurar soluções, é isso? Sim, também isso é muito importante na questão da psicologia védica, sobretudo identificar, há 3 pontos da psicologia védica, que são chamados os gunas. Então, há, portanto, 3 energias, como se fossem 3 energias. Então, a parte sátvica, a rajásica e tamásica, cada um tem um sentimento. Por exemplo, o rajásico é dominado pela raiva, o tamásico pelo apego, ok? E o sátrico é o sentimento de tranquilidade. Portanto, o trabalho de um psicólogo védico, o que é que faz? Observa antes de mais, não é?
faz já o papel da observação, não é? Observa, vamos ver como é que esta pessoa se está na fase de rajásica e, ou se está na parte tamásica, em total tamas, e nem sequer sente, portanto, está super apegado, está ali numa fase em que nem sequer está a explodir. Portanto, nem tem a capacidade de explodir nada. A pessoa, quando está com raiva, por exemplo, explode, não é? Então estaria com uma energia rajásica. Mas há pessoas que simplesmente estão com uma energia tamásica. Então estão com uma energia de apego, por exemplo, ódio. Para dar aqui, para clarificar, outras vezes há pessoas que estão com a energia de, por exemplo, rajásica, tamásica. E depois há uma energia que é rajásica, sátvica, ok? Sátvico que é paz interior, portanto pode ser com raiva, mas já sentir-se em paz, ok? O trabalho da psicologia védica é levar a pessoa gradualmente, ou seja, imagina que a pessoa está com um sentimento tamásico. Pronto, vamos agora nos sentir rajásicos. Não há problema nenhum de sentir com raiva. Não há. Vamos observar como te sentes. Portanto, colocar no papel de... Este é o trabalho que eu faço, ok? Cada pessoa tem o seu método. Levar no teu papel de observador. Okay. Que é muito importante. E a pessoa observando-se, e eu espero que tem que fazer, comunica-se, tem que fazer algo, né? E depois vá para a parte sátvica, que é de paz interna. Isto é um processo longo, mas é passar, a psicologia védica fala de uma viagem progressiva, não é passar da parte tamásica, do apego, para a sátvica, de se sentir em paz. Tem que passar, portanto, para haver uma estabilidade mental e consciente, para haver uma consciência do seu corpo, tem que haver, portanto, é importante haver então este caminho. E diz-me uma coisa, Isabel, pessoas com desequilíbrios já estabelecidos há algum tempo, a psicologia védica consegue ajudá-las? Quando me diz desequilíbrios, portanto, a nível neurológico... Estava a pensar, por exemplo, em pessoas com depressão. Uma pessoa que já tem depressão há algum tempo, por exemplo, o que é que a psicologia védica, por exemplo, pode fazer em favor desta condição? Em favor da condição, não, em favor de revelar esta condição. Sim, pode ajudar. Há aqui um aspecto importante. É a pessoa estar comprometida. Obviamente que uma pessoa com depressão tem uma mente instável. E então tem que haver as ferramentas apropriadas por parte do terapeuta e também aqueles que trabalham a colaborar, portanto, com o mesmo, também porque ajudem a manter uma estabilidade. E o que ajuda muito na psicologia védica são uns hábitos saudáveis. Desporto, comida saudável, como falámos no outro programa. Porquê? Porque a pessoa mantém, portanto, ter uma rotina, por exemplo, é essencial para uma pessoa com depressão, porque vai mantendo a ideia que, ok, isto aqui, portanto, está a ser bom, levanta-se todos os dias às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, ou às 9, o que for. Mas se houver uma manutenção, uma estabilidade, uma consistência fluida, descontraída, a mente fica estável e compromete-se cada vez mais consigo. E aí é que há efeitos mais, portanto, eficazes. Faço-me entender, Vitorino? Sim, sim. A procrastinação, então, aqui não é um grande aliado, porque o que estás a dizer é que algum método, ou até disciplina, se quiseres, ajuda ao equilíbrio da mente. Estou a colocar isto de uma forma um bocado sucinta e grosseira, mas é um bocadinho isso, não é? A procrastinação é muito, dizendo assim também, como terapeuta, é grande adversária de pessoas muito perfeccionistas, portanto, é aquela que está conectada com pessoas muito perfeccionistas. Então, é feito logo o tratamento direcionado a alguém que é extremamente perfeccionista, que tem uma exigência muito grande, se é que de facto, porque é que está naquela posição consigo mesmo. Então é direcionada à origem e é trabalhado a evitar
portanto, a criar hábitos saudáveis para evitar procrastinação. E sim, claramente, já trabalhei, portanto, já orientei pessoas a tornarem-se menos perfeccionistas, a tornarem-se, e que por sinal diziam, Isabel, eu passo a vida a fazer no Instagram ou a fazer scroll e, portanto, a reduzirem o tempo no Facebook e no Instagram. Portanto, obviamente que é um bocadinho um inimigo nesta situação, mas são criadas estratégias para que, de facto, as coisas corram da melhor forma. Não tem a ver com psicologia védica, mas com psicologia de uma forma geral. O tempo nas redes sociais e na internet ajudam ao desequilíbrio psicológico das pessoas. Sim, porque, portanto, aqui já falando não de gunas, mas de doshas, ok, obviamente não vou, tem a ver com os gunas, né? Mas os gunas são mais quando já queremos falar da parte psicológica, mas estão todos ligados, né? Portanto, temos os doshas que são vata, pitta e kapha, né? Então nós estarmos no Instagram, por exemplo, deitados na cama, almoçamos ou jantamos, vamos para a cama e, por exemplo, estamos nesta posição a fazer scroll muito rápido, o que é que faz isto? Agrava o nosso elemento ar e éter, ou seja, o nosso vata, então agrava o sistema nervoso, ok? Qualquer problema, portanto, agrava, cria desequilíbrio, porque dosha significa aquilo que entra em desequilíbrio, que poderá entrar em desequilíbrio, portanto, poderá entrar aqui em desequilíbrio o dosha vata. Igualmente, entra em desequilíbrio também o pitta. Porquê? Porque a pessoa está nesta posição, aqui o estômago, entra para dentro. Fica sob pressão. Então, e fica sob pressão. Ficando sob pressão, o pitta está sobre esta zona, sobre o plexo solar. Ok? E a atenção está toda na cabeça. Quando estamos, não é? Estamos a olhar para um ecrã, a energia do corpo, naquele momento pós-refeição, por exemplo, não está no estômago. Não é? Se vamos para um telemóvel. Portanto, aí reduz. Agora, depende do que a pessoa está a fazer também nas redes sociais. Se está, por exemplo, a ver uma mulher que já tenha uma baixa autoestima, ou seja, um comportamento tamásico, e está a ver, a comparar-se com o corpo de outras mulheres, por exemplo, não é? Isto vai reduzindo e vai reduzindo, portanto, vai para o Instagram. Como é que vai o mindset dela? Como é que se comporta mentalmente? Faço-me entender? Okay. Nesta questão. Portanto, também é muito a ver com o comportamento. Uma pessoa até pode estar no Instagram e está com aquele propósito. Agora, qual é o propósito quando se está no Instagram? Qual é a mente? Com que mente? E então saber pôr limites é muito importante. Observar, escutar o corpo e saber pôr limites, aquilo já está a ser demais. E conseguir, ok, eu vi-me a comparar com alguém, então vou observar-me e vou tratar do assunto, né? Vou reequilibrar-me. Então isso é muito importante também. Portanto, tudo é muito detalhista e tudo é muito bonito de se reequilibrar quando está também desequilibrado. Ok, muito bem. Olha, temos aqui a Luísa Sequeira a desejar-nos boa noite. Boa noite. António Tavares, a Cristina Calçada, e o Ismael Barredo, Music to Move. Boa noite, Silvia Marques. Boa noite a todos os que nos estão a acompanhar e que nos estão a dar boa noite. E a Silvia faz aqui um outro comentário. Ela diz o seguinte: ando num psicólogo e mesmo com as ferramentas que me transmite para aplicar no meu dia a dia, não tenho tido resultados positivos. É o desapego e a aceitação. O que é que, perante estes dados da Silvia, o que é que tu lhe aconselhavas, por exemplo? Ok, portanto, também nesta questão em específico teria que se ver o caso, não é? Portanto, qual foi a evolução até agora, não é? Que tipo de evolução? O que é que afinal existe? Se há, por exemplo, uma patologia
associada, se simplesmente foi uma iniciativa da pessoa para ir e necessitava de um psicólogo porque necessitava de uma orientação para tal. Portanto, eu não consigo ter muita informação neste momento para poder falar. Portanto, depois, se a Sílvia quiser falar comigo por mensagem privada, tudo bem. Mas também é muito importante vermos o nosso nível de comprometimento para com isso. Portanto, se está a 100%, resulta. Portanto, nas questões de depressão, foi como disse há pouco, para além de ir ao psicólogo, observar após a sessão, estar ou ao final do dia, observar portanto, fazer um exercício acerca da sessão, portanto, conectar com essa energia da sessão, não a dinâmica que foi criada com o psicólogo, não, a dinâmica que foi criada dentro do universo interno. Portanto, o que é que nasceu ali, de que forma foi a nossa flor interna desabrochou mais. Portanto, quando ela fala em desapego e aceitação, o desapego implica sempre que estamos agarrados a alguma coisa. E a aceitação é aceitar que não podemos estar agarrados porque, no fundo, queremos controlar, é um bocado por aí. Pronto, aqui, então, respondendo, já respondo, só quero terminar que, pronto, enfatizando aqui a questão dos hábitos, é muito importante realmente para estas questões da depressão, hábitos saudáveis e alimentação saudável. Portanto, isso é essencial, aliado a um profissional de psicologia, ok? A psicologia védica é essencial uma nutrição. É super importante. A parte do desapego e aceitação estão conectadas, ou o apego e a não aceitação. Porque quando não aceitamos algo, o que for, estamos apegados, portanto, também a uma ideia. Portanto, nós primeiramente devemos nos libertar da nossa identidade como eu sou isto, tens que me aceitar como sou. Portanto, aceitar que naquele momento exato estamos em completa mutação, ok? E temos que observar se essa aceitação é através do vitimismo ou é simplesmente uma aceitação vinda do coração. E aqui voltando ao início, também que me falavas do coração, não é? Portanto, é esta questão. A aceitação que eu estou a gerar na minha vida tem a ver da aceitação do coração e eu transmito-me para com o mundo à minha volta através da voz do coração ou através da voz da mente. Portanto, eu estou a dizer ao outro, eu aceito isso. Da mente ou é uma voz do coração? Eu aceito. Eu aceito eu aceito que esteja. Então é um trabalho diário, é um trabalho de aceitação em todos os sentidos. E isso é para ser observado como se estivéssemos a fazer uma cirurgia a nós próprios. Não sei se me faço entender, portanto, neste papel da aceitação. E há aqui outro papel da comunicação. Portanto, e as pessoas com depressão precisam de trabalhar esta questão da comunicação em específico, porque portanto, tornam esta questão da aceitação, da falta de aceitação e do apego muito frequente. Ou seja, ou tem uma necessidade de se desapegar das coisas e de aceitar das coisas muito grande e tem dificuldade em se sentir livres, não é? E então, nos sentirmos livres a partir da comunicação é uma sensação muito grande. Temos aqui também o Pedro Gomes a desejar-nos boa noite Pedro, e temos o Ismael a dizer que é super importante isto. Eu ouvir-te falar, estava agora, de repente tive um pensamento paralelo. A psicologia védica é também uma coisa para ser levada, uma coisa, entre aspas, para ser levada com muita seriedade, não pode ser feita na superficialidade. Estou errado? Não, tem que ser feito de forma muito séria, de forma muito atenciosa, muito carinhosa e de forma também muito intuitiva. Falo como terapeuta,
não é? E depois também como quando a sinto, não é? Porque também eu vivo segundo penso, estou a ter um comportamento tamásico, estou a ter um comportamento rajásico, não é? Portanto, deve ser tudo vivido de uma forma séria, no sentido de consciente, digamos assim. E nisto até quero dar o exemplo de uma paciente minha que começou o meu programa com grandes questões de apego, comia muito pão, era muito apegada a várias questões, aceitava pouco o corpo e acabou o meu programa. Não é um programa que eu faço de foco e equilíbrio, portanto um programa de imersão, e ela disse, eu agora sinto todas as camadas do meu corpo, consigo observá-las. Portanto, isso também isso é que para mim isso é que é consciência e seriedade, de nos observarmos, não só conseguirmos sentir de forma séria e ver o nosso corpo, aquela borbulha, aquela parte da. Portanto, sentir cada camada, se aquela camada está mais pesada, se aquela camada está. Como é que nos sentimos de forma completa, em todas as camadas. E isso leva a um trabalho do coração que se dirige à intuição. E a psicologia védica trabalha muito esta consciência, esta limpeza de tudo isto. Portanto, é uma psicologia mais holística, se é que o podemos dizer desta forma. A Silvia Sim, está, sem dúvida. a Silvia está a dizer gratidão, gratidão nós pela partilha e pela coragem também, Silvia. Exatamente. Relativamente à psicologia védica, queres acrescentar mais alguma coisa que nos possa ter falhado, que seja importante? Quero acrescentar que, portanto, eu acho que falamos de forma resumida, porque acaba por ser um tema bastante. Diz-me? Mais amplo, muito mais. Bastante, muito amplo. E depois é assim, isto também tem a ver com cada particularidade da pessoa, porque a meu ver, muitas causas físicas das pessoas, quer seja a maneira dos seus hábitos alimentares, dão para ser orientadas pela psicologia védica e não fazemos ideia. Portanto, tudo provém da nossa parte mental, que se dirige à forma como nós termos consciência da nossa vida, como nós percepcionamos a nossa vida. E então também percebermos isso, muitas vezes pensamos que temos um problema de saúde e também temos clareza de que podemos começar a limpar as toxinas que estão presentes na nossa mente, na forma como percepcionamos a vida e começar pouco a pouco a limpar as toxinas do nosso corpo físico também e nas camadas subtis. Ok, muito bem. Vamos avançar para a segunda temática deste programa, que é a comunicação multidimensional. Comunicação, todos temos a ideia de que é estabelecer uma interação comunicacional com alguém. No mínimo, todos percebemos que comunicação é dizer alguma coisa a alguém, é obter o feedback do outro, etc. De uma forma assim um bocadinho tosca, será esta mais ou menos a ideia generalizada. Multidimensional, o que é isso de comunicação multidimensional? O que é comunicar através de várias dimensões? Quando estamos a falar de dimensões, estamos a falar de quê? O que é a comunicação multidimensional, Isabel? Então, falando assim de forma bastante específica e também resumida, a comunicação multidimensional tem a ver sobretudo a comunicação do nosso coração e aprendermos, portanto, e sobretudo escutá-lo. Portanto, escutá-lo e aprender também a sanar-nos a partir dele. Portanto, o coração é a nossa principal fonte, a fonte em que conseguimos comunicar da melhor forma. E também a partir de onde nós conseguimos conectar com outros seres de forma mais equilibrada, de forma mais construtiva e compassiva. Então, a comunicação multidimensional, assim como o nome diz, é uma comunicação que conecta com as várias dimensões. Portanto, nós estamos na dimensão física, né? E temos
como seres humanos, podemos expandir para outras dimensões. Ok? Portanto, 3D, 4D, 5D. E a comunicação multidimensional, a partir do nosso físico, a partir do nosso coração, podemos entrar em contacto com seres de luz. Os seres de luz são aqueles que, portanto, cada um tem os seus seres de luz que nos acompanham na nossa jornada de vida, nesta vida, e, portanto, pode ser o anjo da guarda, pessoas mais conectadas com o anjo da guarda, outras com o Iemanjá, também podem ser extraterrestres, portanto, de outros planetas, não é? E, portanto, nesta comunicação, eles fazem-nos um papel de reequilíbrio energético, ou seja, essa comunicação é estabelecida entre as várias camadas que nós temos, energéticas, e os seres de luz, não é? Que nós entramos em comunicação com eles. Portanto, eu, por exemplo, como facilitadora, vou abrir o meu coração e crio um canal de conexão para a pessoa que está a receber a terapia, que, portanto, seja reequilibrada através da minha equipa de seres de luz. Ok? E então isto é uma comunicação multidimensional, porque estamos, quem está a receber a terapia multidimensional, ok, está a conectar-se com outras dimensões. Fui clara? Aqui quanto a isto? Eu creio que sim. No entanto, quero-te colocar uma provocação que é: como é que quem está a fazer essa terapia tem a certeza de que está a conectar-se com os seres de luz, vamos usar essa designação, que está a conectar-se com os seres de luz que são bons e não seres que sejam menos benéficos, digamos, ao propósito que o terapeuta pretende? Ok. Portanto, quando se inicia, quando a pessoa é formada como terapeuta multidimensional, antes de mais portanto, são abertos portais da pessoa iniciada para para se conectar com grandes, portanto, vamos dar aqui o exemplo, temos o Arcanjo Gabriel, portanto, temos várias figuras que estão em dimensões, portanto, 12ª dimensão, dimensões muito altas e que, portanto, têm a ver que conectam o coletivo, portanto, que protegem o coletivo, ok? Portanto, a pessoa que, a partir do momento em que tira a formação de terapia multidimensional, está conectada automaticamente com estes seres de luz e eles dão a abertura para, ok, portanto, agora é o momento, podes ser terapeuta multidimensional. E realmente há uma grande transformação, mas são feitas meditações de canalização, portanto, a abertura do terceiro olho, do coração, indicadas, apropriadas para este tipo de comunicação multidimensional, e dessa maneira somos iniciados, passando por vários estágios. Ok? Mas aqui, sim, diz, desculpa. Pronto, agora respondendo aqui à tua pergunta, para que então, portanto, havendo uma abertura maior, ou seja, da pessoa que está, portanto, a fazer a terapia, a pessoa também já está, vai trabalhando todos os dias, tem que meditar, também é importante fazê-lo e conectar-se várias vezes com o seu coração, portanto, a voz do coração, sendo a terapia do coração, chamada a terapia do coração, o canal, portanto, o canal é o coração. E então há uma certeza, porque o nosso coração, quanto mais aberto está, a nossa intuição, a nossa confiança aumenta, a nossa confiança da nossa intuição. Portanto, o sistema nervoso fica mais estável e então não permite que nós duvidemos da nossa intuição.
E nesses momentos, e respondendo agora aqui à tua questão, nesses momentos nós temos a confiança de quando iniciamos uma terapia, é criado um espaço a salvo. E nesse espaço a salvo não são permitidas, então, figuras, não é? Portanto, obsessores ou outro tipo de entidades. Se forem sentidos outro tipo de entidades, a terapia multidimensional também reequilibra o espaço. Portanto, imagina uma casa que tem terapia, que tem obsessores no espaço, já está, portanto, a terapia multidimensional tem uma maneira de reequilibrar o local, assim como, porque é um espaço energético, é um espaço físico, assim como o meu corpo é um espaço físico, e reequilibra o corpo para pedir, através da fonte do coração, a que esses seres, não é? Com toxinas, que, portanto, saiam desse local em paz, não é? Porque comunicar com esses, portanto, com esses seres de forma agressiva, eles irão ficar cada vez mais no espaço. Portanto, é feita uma comunicação a partir do amor, invocando seres de luz para o local. Ok? Fui clara nesse sentido, Vitorino? Sim, sim. Nós temos aqui três apontamentos interessantes, mas eu vou Ok. passar ao último porque tem a ver com o que acabaste de dizer. Temos aqui a Silvia a dizer que é paralelo ao Reiki. É paralelo, mas não é igual, pois não, porque o Reiki não se baseia nessa ligação, permite-me dizer assim, aos seres de luz, baseia-se numa canalização de energia, não necessita de ter seres de luz. A comunicação multidimensional ou a terapia Exato. multidimensional é diferente, certo? Sim, sim, é exatamente por aí, é diferente. Um terapeuta de Reiki não tem o mesmo, não é o mesmo processo que um terapeuta multidimensional. Obviamente que quando é feita uma terapia multidimensional, poderá ser feito Reiki, De, quando é de uma, necessário algum equilíbrio, mas o processo é diferente. O De processo é uma diferente. maneira, de uma maneira grosseira, desculpa interromper, de uma maneira grosseira podemos dizer que a terapia multidimensional pode incluir o Reiki e o Reiki não inclui a terapia multidimensional. Não sei se fiz passar a minha ideia, não. Sim, os dois complementam-se. É muito importante até os dois se complementarem. Mas, por exemplo, dando aqui, eu percebi, Vitorino, que disseste, Quer noutra, há transmissão de energia. a E transmissão de energia, sim, o reino de exatamente. Há sempre, energia é ligeiramente diferente, não é? e mais que transmissão, há sempre reequilíbrio energético. Ou seja, agora aqui algo importante é que são diferentes. Vêm os dois do coração, porque é algo feito a partir do coração. É o poder de cura e o poder de cura essa cura é uma companhia de autocarros. É, e o cura e a cura é feita a partir do coração, senão não vale a pena, não é? Não vale a pena irmos para terapia nenhuma. Portanto, portanto, esse tem a ver, não é? Sendo a terapia do coração. Agora, são distintos, não é? Há muita gente que se forma como. Eu não sou terapeuta de Reiki, mas há muita gente que é terapeuta de Reiki, terapia multidimensional, e muitas vezes compensa, outras vezes não é necessário, há muita energia na terapia multidimensional e não entram com o Reiki. Portanto. Agora, por exemplo, naquela questão dos obsessores, que eu falei num espaço, o Uhum. Reiki não é possível, não é muito. Portanto, acaba por ser complicado porque são seres portanto, são seres obsessores e é uma situação mais densa, digamos assim. Ok. Temos aqui uma intervenção do Pedro Gomes que faz as seguintes questões. Quais são as bases da comunicação multidimensional? E depois questiona ainda em que bases se assenta a comunicação multidimensional. Ele primeiro questiona quais são as bases e depois em que bases é que se assenta esta comunicação multidimensional. Portanto, as bases, a comunicação multidimensional foi criada por, não me recordo o nome,
mas foi criada por uma senhora já, portanto, não é muito antiga, a comunicação multidimensional. Ok, bem me parecia, Pedro, que era a mesma pergunta, mas feita de forma diferente. Portanto, foi criada por uma senhora que se fundamenta exatamente no poder, de qual é o poder do nosso coração, qual é o poder energético do nosso coração, de nós Ok, conseguirmos então mudar a. desculpa, deixa-me interromper-te. Então, não é mito que o coração tem uma onda frequencial maior que a da mente? Exatamente, pronto, e essa poderá ser uma das justificações, se formos aqui à parte científica, Ok. pegando que o nosso coração tem a onda mais forte a nível de hertz. Portanto, se fizermos aqui, se formos já à tabelinha de frequências dos chakras, por exemplo, portanto, tem a onda de 704 Hz, julgo. Acho que é por aí. Portanto, é que tem a onda mais elevada. Portanto, fundamentado nisto e fundamentado também em questões mediúnicas. Muitas vezes há coisas que não, assim, quando nos apaixonamos, não conseguimos, não palpamos a maneira como nos apaixonamos, não é? Não conseguimos medir isso, e a mediunidade é isso mesmo. Não conseguimos muitas vezes medir, não se mede muito o que sentimos a partir do coração e a maneira, o que vemos. E então, quem descobriu, não é? Quem criou a terapia multidimensional começou, não é, a conectar-se com seres de luz, em que criava, em que os sentia ao lado direito o anjo da guarda e começou a amplificar o seu poder do coração, ok? Amplificar e a conectar-se, nós se estivermos conectados durante 10 minutos, bem no coração, vamos sentindo cada vez isto mais expandido. Se rezarmos, por exemplo, ao anjo da guarda, conectarmos com a energia do nosso anjo da guarda, e se acreditarmos, ainda mais forte é, aqui nada conectado com religião, mas toda a gente tem um anjo da guarda, isso, e sentiremos, se calhar, ou não, a energia do anjo da guarda no nosso lado direito. Portanto, tem a ver também com aquilo que sentimos, ok? Ou muitas pessoas visualizam mesmo. Isso tem a ver com uma das questões de mediunidade, que é a clarividência. No meu caso, eu tenho, né, portanto, há uma questão de trabalho através de mediunidade, portanto, clarividência, e então comunico com seres de luz e também vejo, não é? Mas outras pessoas sentem apenas, ou têm a capacidade, sentem através do cheiro. Então, a comunicação multidimensional foi sempre baseada através desta capacidade de ver e sentir através do coração. Faço-me entender? Sim, sim. Então, aquilo que o Chico Xavier fazia também era uma forma de comunicação multidimensional. Sim, exatamente, sim, exatamente. Tem a ver com estas questões de mediunidade, ok? Portanto, durante a sessão de terapia multidimensional, há ali uma conexão com, portanto, as questões de mediunidade, ok? Depois há pessoas que aprofundam para sessões de mediunidade, como o Chico, como se chama? Já não me recordo o nome. Chico Xavier. Chico Xavier, portanto, de psicografia. Portanto, eu também trabalho com psicografia, mas eram sessões já individuais que não havia conexão com seres de luz e todas umas etapas que são feitas, que é sessão de terapia multidimensional, que aquilo é feito de uma forma, mas ele fazia de uma maneira apenas, começava a canalizar a informação, descia e começava a escrever. Muitas vezes eu faço isso com alguns pacientes, olho para eles, escrevo informação. Isto é informação que a pessoa, pronto, trabalha através do coração, conectando-se através do coração, constantemente, tentando desligar ao máximo a voz da razão. Tentando desligar ao máximo? Sim, aqui conectando com o coração, não é? Para permitindo, não é?
não lutar contra a mente, não lutar contra a parte do controlo, mas que toda a energia se conecte com a parte do coração, não dar como não centrar a energia na parte da razão, né? Para não haver contaminação da informação. Exatamente, é como se fosse, digamos assim, dando aqui olha, a voz do ego. Pronto, falando aqui, dando a voz do ego. O nosso ego muitas vezes tenta nos distrair. Olha, não faças isso, vai ali comprar qualquer coisa. Não estejas agora nesse momento de meditação. Vai ali, ou começa a dizer outras coisas, não é? Porque o ego tem o poder de nos descentrar, não é? Então, esta questão de aceitarmos o momento e de nos conectarmos com o coração é super importante para que consigamos então ir desapegar, e ainda aqui ao encontro das palavras de há pouco, desapegar das palavras do ego ou dos nossos pensamentos e conectar com as palavras do coração. E comunicar com os seres que já não têm corpo é uma coisa positiva, pode ser negativa também, na tua perspectiva, é bom ou é mau? Na verdade, o que coloca o que é bom ou é mau é o ego, não é? Porque os seres de luz, eles colocam a energia que é colocada dos seres de luz, nós seres humanos é que colocamos muito o que é bom, o que é mau, porque a energia que eles colocam eles já estão noutra dimensão, nós estamos na dimensão de 3D ou 4D, ou seja, aquilo que pode, do medo, de que isto pode ser invasivo ou não. Agora, comunicar com o ser de luz ele está num ponto de cura e que quer reequilibrar aquela pessoa. Portanto, a mensagem que ele vai trazer vai ser a indicada para aquele momento. Então, é estar de coração aberto para receber e depois transmitir à pessoa. Ok? Porque o que é feito também na terapia multidimensional é abrir bem as portas do coração e comunicar, estar aberto para a mensagem que surgir ou não, se a pessoa realmente depois necessitar de ouvir uma mensagem a partir dos seres de luz. E isso pode ajudar, por exemplo, a debelar culpas, mágoas, coisas que não foram ditas e etc., entre quem cá está e vai, através desse meio, procurar pacificar-se com quem já partiu? Sem dúvida, sim, aconteceu-me em algumas terapias, agora as últimas, sim, porque liberta, a questão da libertação, que né, as mágoas como estão ali aprisionadas muitas vezes, então criam muita aquela tensão e a pessoa chega a uma altura que já nem vê, né? E então é super importante também criar um relaxamento, e nessa altura é criado, perante a entrega da pessoa ou não, é criado um relaxamento, então a pessoa começa a vir tudo ao de cima, há um grande reequilíbrio, muitas vezes até kármico, há um grande reequilíbrio. O reequilíbrio, não é? Lá está, vai tudo em direção ao equilíbrio, portanto a pessoa começa muitas vezes a libertar energia que estava presa, liberta e vai em direção ao equilíbrio. Mas lá está, este processo de comunicação transcende um pouco o racional, não é? Porque quando falamos em comunicação é uma coisa objetiva, tem um emissor, tem um receptor, tem um meio comunicacional, Exato. etc. Aqui estamos a falar de uma coisa que é mais... não é mensurável, não é? Pode não ser tão fácil compreensão como a comunicação enquanto conceito. Estamos a falar de coisas que não se veem, não é? Falavas há bocadinho que era a partir do coração. Exatamente. Sim, totalmente.
É preciso ter todo um trabalho de preparação profundo para se conseguir fazer este tipo de comunicação, ou qualquer pessoa pode fazer comunicação multidimensional, utilizar essa. Não, não, é preciso tirar uma formação em que em que lá está, ensinam os passos, os estágios da como fazê-lo, não é? Quando se interage com uma pessoa ou podes ou fazer sozinho, não é? Em casa, para o teu reequilíbrio interno. E também é importante praticar, né, esta prática, criar é importante criar uma prática constante, de facto, não fazer sem preparação nenhuma, sem preparação prévia, é importante estar consciente do que se está a fazer. E eu queria realçar aqui um aspecto que há pouco estavas a falar, desta comunicação, que de facto não é, portanto, não tem nada a ver com a parte científica, tem um pouco, não é? Porque muitas vezes é tido em conta questões de saúde e tratado, por exemplo, alguns órgãos que estão em desequilíbrio, mas são questões também, é como saber ver através do terceiro olho. E falo agora um bocadinho por experiência, da minha experiência de vida, não é? Eu iniciei o meu trajeto como terapeuta da fala e sabia que o meu trabalho era na comunicação e questionava-me. Eu sei que sou terapeuta da comunicação também, mas existe aqui mais alguma coisa? Existe, e perguntava-me. E depois até me disseram, né, a uma altura que me disseram, tu vês as pessoas através daqui, através deste olho aqui do meio. E isso fez-me pensar como é que eu vejo as pessoas aqui através do olho do meio. E depois conheci a terapia multidimensional e, de facto, amplificou muito mais, não é? Essa visão de viver e sentir outras coisas. E quando também se recebe uma terapia multidimensional, também se percebe que existem muitas coisas para além de, não é? O programa está demasiado concordante e, portanto, eu vou colocar aqui uma provocação. Estava a ouvir-te falar e surgiu-me uma ideia engraçada e eu vou partilhá-la. Estás a dizer que a comunicação multidimensional tem de haver uma preparação, a pessoa tem de ter alguns passos que tem de aprender a fazer para ter uma verdadeira comunicação multidimensional. Se acreditarmos em Deus, diz-se que desde que falemos do coração que ele escuta, não é? Ele ou ela, depende da identificação. Mas aqui não há uma fórmula secreta, não há uma coisa que se tenha de fazer de um determinado modo, porque dizem que é escutada a oração. A comunicação multidimensional, então, não é uma ferramenta que se possa utilizar com Deus ou com a fonte, chamemos-lhe o que quisermos. Sim, a oração é uma forma de comunicarmos multidimensionalmente. Quero também aqui realçar que comunicar de forma multidimensionalmente é importante comunicarmos de forma multidimensional, de forma equilibrada, não é? Porque uma coisa é acreditarmos e estarmos obcecados por um Deus, okay, e orarmos a esse Deus e sermos apegados a esse Deus e aquilo ser, e pensarmos que aquilo é a nossa salvação e de facto aquilo é o que nos vai salvar. Ou, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo dos muçulmanos, não é? Vivem a religião de forma muito impulsiva e muitas vezes utilizam como o nome do seu Deus para fazer muita coisa que não é em equilíbrio. E aí não estamos a partir do nosso coração. Portanto, comunicam o nome do Deus e, portanto, do seu Deus, e acaba por não ser uma comunicação a partir do seu coração, porque também e então, lá está, a maneira como também oramos ao nosso Deus e a maneira como vivenciamos a comunicação com o nosso Deus.
é importante. Isso também é comunicação multidimensional, obviamente. Esta comunicação que aqui eu falo é também uma comunicação que tem a ver com terapêutica, não é? Que faço terapia a outra pessoa. Quando se faz de forma individual, eu posso estar a orar, a mantrar, o que for. Mas quando se faz uma terapia diferente, é preciso, por exemplo, é preciso enraizar, é preciso uma série de questões, porque estou a conectar-me com a energia de outra pessoa. Sim, mas E, a minha provocação, por acaso, até pensei que me ias tirar o tapete de outra forma. A minha provocação ia no sentido de puxar um bocado aí à discórdia e tal, mas até pensei que ias dizer que sim, senhor, tudo bem, é uma forma de comunicação multidimensional, mas no fundo, quando tu estás a falar com Deus, tu também fazes o teu trabalho de preparação e estás ali focado naquele propósito e, portanto, há ali uma metodologia, mesmo que inconsciente, a ser impressa. Por acaso, eu pensei exatamente, que era mas por aí isso é feito quando se está com consciência. Esse trabalho de preparação, não é? E eu estou a falar para não entrar em discussão, não é? Porque sei que também isso se propaga. Quando se faz de forma consciente, há uma preparação. Estava a falar dos muçulmanos. Os muçulmanos têm uma preparação. Lavam as orelhas 3 vezes e isto tem um efeito energético super poderoso. Eu própria já fiz isto para me limpar energeticamente e é super poderoso. Portanto, acho é que quando tivermos uma comunicação com seres de luz, aqueles que nós sentimos que temos maior comunicação, uma comunicação com aqueles que nos sentimos que nos iluminam. Portanto, eu acho que deve ser feito de forma consciente, tanto a nível do plano físico, do plano mental, emocional e espiritual. Ok, muito bem. Olha, temos aqui a Silvia Marques a dizer que é muito sensitiva e que sofre por isso. Como é que ser-se sensível causa sofrimento? Pronto, então, olha, posso dar aqui a minha experiência de vida, porque assim é mais fácil. Eu também era muito sensitiva, muito sou uma pessoa sensível, tenho lua em escorpião, por isso sou uma pessoa muito, muito sensível e ascendente em caranguejo. Portanto, e pessoas com depressão são pessoas também muito sensitivas e tendo questões também com ansiedade. Então, dando aqui o meu testemunho, eu no passado também era muito sensitiva. Sensitiva, e para além de sensitiva, quando a pessoa tem uma patologia, tem momentos de ansiedade, ok? A sua proteção energética não está regulada. Portanto, não está regulada. Pode estar muito fortalecida e depois tem momentos em que está muito baixa, ok? Quando tem episódios de depressão, quando não tem hábitos de vida saudável, quando a confiança está em baixo, ok? Quando tem baixa autoestima, então o plexo solar está em baixo, por exemplo, ou a nível comunicativo também. Portanto, quando há muito sofrimento, quando se vive em sofrimento, a aura está em baixo e então há há grandes questões de, obviamente, a pessoa continua-se a sentir sensível com o sofrimento dos outros, mas a questão de depois também se proteger, não há capacidade de se proteger, não consegue colocar limites a nível energético e absorve muito também a energia negativa dos outros. E isto depois desgasta a nível físico, mental e emocional. Portanto, o meu conselho como terapeuta é fortalecer confiança, empoderamento, poder pessoal. Ainda bem que estamos a falar isto com a lua cheia em Leão. Poder pessoal, portanto, empoderamento, confiança, comunicar a tua verdade de forma confiante, acreditando em ti, Sílvia, e, portanto, trabalhar isto de forma centrada e consciente é muito importante. Já falamos aqui, então, relativamente à psicologia védica, para terminar, porque também tem que... Portanto, aqui os ojas, ok? Os ojas são uma camada que basicamente tem a ver com a nossa camada, a nossa aura, portanto tem a ver com a nossa vitalidade de viver,
ok? A forma como vivemos de forma prazerosa e vital a nossa vida. Portanto, quanto mais protegemos a nossa aura, vamos proteger os nossos ojas, quer dizer, a vitalidade, e então vamos conseguir olhar para a vida de forma mais vital, mais enérgica ok? Então, aconselho-te, Silvia, a fortalecer a tua confiança, ok? De forma estável. Portanto, não haver picos de confiança e depois ir abaixo, e picos, ou, portanto, é muito importante nessa questão. Se tiveres alguma questão, é só enviar mensagem. Ok, muito bem. Depois temos aqui também comunicação que não é multidimensional, mas é paralela. Temos o Pedro a dizer olá à Leninha e a Leninha comenta depois boa noite Pedro também. Estes marotos vêm para aqui dizer olá uns aos outros. Estão a comunicar. Depois temos aqui, já agora tenho a Sílvia que diz precisamente mais uma vez gratidão. E temos um comentário também, obrigado nós, Sílvia, mais uma vez pela partilha e pela coragem também. Depois temos aqui um comentário do António Tavares que diz que Lobsang Rampa tem um livro intitulado A Terceira Visão, que é excelente, aconselho vivamente a sua leitura. Tavares, obrigado pela dica e pela participação também. Isabel, relativamente à comunicação multidimensional, há mais alguma coisa que queiras dizer que consideres importante? De momento não me está a ocorrer. Não, já partilhei o essencial, é assim, é sobre realçar que esta terapia multidimensional dá importância àquilo que é o nosso coração, à energia que o nosso coração, à voz do nosso coração, portanto, o quanto ele pode ser sanador para o nosso reequilíbrio, portanto, se nunca experimentaram, convido-vos a experimentarem, é super lindo, super reequilibrante e pronto, é isso. Uma última questão que te quero colocar relativamente à terapia, perdão, à terapia multidimensional. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que sentem que estão os seres de luz, os arcturianos, que estão, e tu próprio falaste no anjo da guarda, no arcanjo Gabriel, ou Miguel, ou outro. É importante perceber quais são os seres de luz que estão, ou isso é mais um sentir da energia que está ali, ou é importante mesmo perceber quais são os seres de luz que estão ali a trabalhar com o terapeuta? É o sentir, porque há pessoas, realmente há terapeutas que conseguem entender qual é, se é o conseguem dar um nome exato e muitas vezes depende da energia do dia, portanto, depende muito, mas não é importante perceber, eles vêm, fazem o trabalho, vão, portanto, é muito assim, o terapeuta tem que manter o enraizamento, o papel, portanto, há ali uma série, como eu disse, uma série de estágios que permitem que eles estejam ali e não é necessário uma identificação exata dos traços, muitos deles não têm um traço facial como nós, portanto não é necessário uma identificação. O ser humano é que tem essa necessidade de identificação, de identidade, eu sou, eu quero, portanto o ser humano é que tem essa necessidade, portanto também é essa agora, ir ao início, também a fuga fugir um bocadinho de como é que temos que ser, ou como é que tudo tem que ser, mas mais de sentir é que é o necessário. Ok, muito bem. Isabel, foi um prazer estar à conversa contigo mais uma vez. Acho que o programa foi riquíssimo. Obrigado pela tua disponibilidade e por teres aguardado após aqueles minutos de apagão. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram. Estivemos bastante gente a comentar. Obrigado pela vossa participação, colaboração, comentários e também por nos terem assistido.
eu volto a reforçar a gratidão a ti, Isabel, por teres aceito o convite logo na primeira hora e por nos teres acompanhado nestes 2 programas. Obrigado pela tua presença, pela tua partilha, pela sabedoria. Deixo-te o desafio de deixares uma mensagem final completamente à tua escolha. Então, deixo aqui a mensagem, sobretudo, algo que é muito importante a todos, de nos cuidarmos, de nos priorizarmos, de nos conectarmos com a nossa confiança e com as nossas necessidades a partir do coração, ok? Portanto, deixo esta mensagem muito simples do o quanto nós no nosso dia a dia, quando comunicamos com toda a gente que está à nossa volta, comunicamos a partir da voz do coração. E se sentimos que não, se sentimos que estamos a racionalizar demais, fazer um esforço para então comunicar através da voz do coração. Ok, muito bem. Então eu da minha parte, e aproveitando as palavras da Isabel, deixo a todos uma mensagem de um abraço grande e demorado, transmitindo uma vibração do coração para todos os que nos acompanham. E aproveitando algumas das coisas que a Isabel também disse, vamos aproveitar esta lua cheia para fazer decretos e fazer alterações poderosas nas nossas vidas, empoderar-nos e sermos melhores a cada momento. Isabel, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença, por tudo. Um abraço para todos e diz Isabel. Queria deixar a partilha só que portanto, agora está em fevereiro, final de fevereiro, 24, 25 e 26, no Porto de Sinfãs, vai haver aqui o Retiro Vida, portanto, convido-vos a vir, se desejarem, se participar no retiro, esse tem todas as informações, portanto, no meu mural, se quiserem participar, é só enviar mensagem, está bem? Deixo aqui esta mensagem para... Muito bem, deixo-te o desafio de deixares nos comentários o endereço onde as pessoas podem encontrar isso. Ok, sim. Já da última vez não deixei, sim, vou deixar. Tranquilo. E pronto, o programa fica disponível na minha página de Facebook, vai ficar também muito em breve no canal do YouTube, eu partilho o link aqui nos comentários também. Uma ótima noite a todos, obrigado pela vossa presença e companhia. E uma semana cheia de boas vibrações para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.